E como primeiro destaque sobre o Palmeiras também, porque o João Martins ele foi punido, né? Ele usou um termo, mais uma vez, lamentável no último jogo contra o Fluminense, na hora que ele é expulso. E aí, só pra deixar bem claro, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que o Abel Ferreira é um baita de um treinador, incontestável o trabalho dele, mas que continua achado na área técnica. É o jeito dele, ninguém vai ficar aqui querendo lapidar ou esperando que ele possa evoluir ou melhorar. Ele mesmo fala que ele precisa melhorar, mas ele mesmo não tem tanta preocupação na melhoria durante o jogo na área técnica. Ponto. Isso aí é indiscutível. Agora, o João Martins, que deu uma declaração ridícula falando sobre o sistema, ele voltou a dar uma outra declaração patética. E não é possível que não tenha uma pessoa dentro do Palmeiras que não se sinta envergonhada com as declarações desse senhor. O João Martins, não estou falando da competência dele, assim como o Abel Ferreira, eu estou falando sobre o outro lado, que esse tipo de declaração, abre aspas, hoje está condicionado. Hoje está condicionado. Fecha aspas. Virou uma chatice. Virou uma chatice porque isso depõe contra o trabalho desta comissão técnica. Porque quando eles ganham, aí vale tudo. Aí quando eles perdem, e aí eu concordo, o árbitro foi banana. O Fernando Diniz mandou o árbitro para aquele lugar e o árbitro não expulsou o Fernando Diniz, burramente falando. Talvez ele não tenha ouvido, o quarto árbitro a mesma coisa, tinha que mandar pra rua. Agora, o João Martins, toda vez que o Palmeiras perder, ou que ele for expulso, ele colocar a culpa no sistema, ou que tá condicionado, chega desse discurso velho e chato, cara. Faz o seu trabalho que vocês são bons. É uma falta de respeito e uma hipocrisia por parte de membros dessa comissão técnica, porque são os mesmos caras que cobram respeito da imprensa para com os jogadores e treinadores. Só que eles não respeitam também, cara. Igual, eles não sabem ganhar. Saco cheio desses caras, velho. Eles não sabem ganhar e não sabem perder. Não sabem. Porque alguns só não sabem perder, mas conseguem ganhar, administrar vitórias. Até quando eles ganham é um caos, cara. Caos. Aí o Abel Ferreira depois, não, eu conheço o país onde eu estou trabalhando. Eu também conheço, eu falei no meu comentário no jogo, eu também conheço, só que ficar apontando isso toda hora, que existe suspeita em tudo, é evidente que o Brasil é um país com muita corrupção. Lógico. Mas quando ele ganhou... A teoria da conspiração contra o Palmeiras, e tem muita gente que compra esse barulho. Ele tá ganhando há 3 anos consecutivos, ele tá ganhando. E aí? Então ele não sabe ganhar, ele conhece o país que ele vive, então ele só conhece o país que ele vive quando ele perde, é isso. Quando ele ganha, ele não conhece o país que ele vive. Mas ninguém fala no Palmeiras, gente. Cadê o Cícero Souza? O Cícero Souza é o gerente de futebol do clube. Não toma uma posição, não toma um partido pra nada. Falar agora, João. Mas o Capriotti é o seguinte, não é possível que ninguém se sinta envergonhado com as declarações estapafúrdias desse sujeito que tá condicionado, que é o sistema. Gente, o que é isso? Palmeiras vai se transformar no quê com esse tipo de declaração? Palmeiras que tem uma história limpa, um caráter íntegro, que mesmo ganhando tudo, não é um time soberba, que não fica subindo, pelo amor de Deus, esse tipo de declaração depõe contra o próprio trabalho dessa comissão técnica. Discurso chato e insuportável. Esse é meu primeiro destaque. E outra coisa só pra emendar... Peraí, calma, você não para sem emendar, você não para de falar. Calma, abundância de conteúdo, né? Vai embora. Calma, mas vocês não param de falar, ó. Tem 23 minutos de programa, vocês não pararam de falar até agora. 23? 23 minutos, Tá doido? Tá fazendo 13. Conta legal, não, irmão. 13. Bom dia, Capri. 13. Tá parecendo eu. 7h30 para 7h48 dá 13 minutos. Não, 18, Capri. 13, cara. 18 minutos. Rapaz, eu tô meio atrapalhado. Nossa, bom dia, hein, Capri. E ontem tu disse que matemática era um defeito. É verdade, então. Você viu que matemática não é o meu forte, né, Fred? Qual é a raiz cúbica de 27, irmão? Raiz cúbica de 27? 9. Não. 3. Não sabe nada. 3 é 9. Raiz cúbica. Larguei. Agora eu quero ver. Pegadinha bonita essa. Raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8. Não tem raiz quadrada de 8. Tem sim. 2 raiz de 2. Raiz de 2. Isso aqui é um programa de raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Claro que é. Mas a raiz de quadrada de 4 é 2. A raiz cúbica quadrada não vai interessar pra ninguém aqui. Aliás, quando é que vocês usaram a raiz quadrada ou a raiz cúbica em algum lugar aí na vida, hein? Eu não usei nada, cara. A única raiz que eu usei, irmão. Tu caiu direitinho na pegadinha. Raiz cúbica de 27, essa é a maior pegadinha que tem. Nossa, eu queria só dizer o seguinte aqui sobre o Abel. Eu vou repetir o que eu já falei sobre o Abel Braga aqui. Esses caras, o Abel Ferreira, o Abel Braga, Capri? Todo mundo aí, todos os Abéis. Bom dia, Capri. O Abel Ferreira é o seguinte... Ô, Fredson, eu já falei pra você que nós pegamos Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, no auge desses caras, Abel Braga, Celso Rotti.
Gente, o Abel Ferreira é só mais um de tantos que nós já pegamos aqui no futebol brasileiro. Então, esse discurso mas aí é diferente, mim, Capri, é diferente. João, sabe por que é diferente? Os caras são chatos interessa, mesmo. tudo bem. O Mano, o Felipão, etc. Mas você começar a insinuar que há, sabe, esquema, que há negociata dentro do campeonato, que todos os clubes estão disputando, abrindo um precedente para que a torcida caia nesse barulho ridículo. Quantas vezes o Felipão já fez isso ao longo da carreira? Então, Capri, mas a gente deu pancada nele igual. Então, mas dá pancada. Eu quero saber do futebol do Palmeiras. Tá passando a mão nisso, não tô passando. Eu quero saber do futebol do Palmeiras. A gente também. Eu quero saber do futebol do Palmeiras. Fala do jogo. Então, por isso, então vamos falar aqui do jogo que ele não fala. O treinador não fala. Assim como o Vanderlei não tá falando também. Só nisso que o Vanderlei também não tá falando. É a mesma história. O auxiliar... As coletivas do Vanderlei são típicas do Vanderlei Luxemburgo há 30 anos. Ele vai lá, dá patada no jornalista, dá patada na pergunta. E a gente tá cansado de ver isso há 30 anos. A gente fala disso aqui. Capri, não era assim antes, Capri. Como não, João? Não, Capri, vamos falar a verdade. O Luxemburgo, ele foi um monstro na carreira. Foi mesmo, e as declarações dele, eu vi. E as declarações dele nas entrevistas coletivas, muitas vezes eram aulas de análise e traziam muito embasamento pro debate. Hoje é vazia a entrevista coletiva do Luxemburgo. Hoje ele não entrega nada. Vazia. O Luxemburgo dava entrevistas coletivas excelentes. Não fala nada. Tempo de seleção brasileira, taticamente falando, por que ele mudou o time. Mas ele desviava o foco também do mesmo jeito. Concordo contigo. Ele dizia, mas hoje é uma coletiva vazia. Que a gente fica constrangido de colocar na íntegra no ar, porque não agrega o ouvinte nem pra gente. Ele vai pro confronto com o repórter, como ele sempre fez. Ele sempre fez, é histórico isso do Vanderlei várias vezes, comigo também. Lá e voltava daqui. Comigo também. De lá e voltava daqui. Só que na nossa época era cara a cara, não é? Não tinha essa história de coletiva, era uma coletiva entre os repórteres. Mas uma pergunta, ele te dá uma resposta e o microfone tá na zona leste lá. Não, era cara a cara. Você podia, ele respondia, você replicava, ele replicava. Relação, né? Era outra coisa. Hoje é diferente. Bom, mas o modus de agir é o mesmo. Desde sempre. Então esses caras, pra mim, não me interessa nada. Eu tô com você, Capri. Se o Abel Ferreira vai falar... Eu quero saber do time jogando. Não, Capri, eu tô com você também. Eu quero saber do time do futebol. Só que tem que parar isso aí. É por isso que eu tô cobrando. Não tô cobrando nem o Abel Ferreira, nem o João Martins. Eu só acho que alguém da direção do Palmeiras tem que chamar a responsabilidade. Talvez seja o fantástico mundo de João Paulo Capelanes, mas a Leila Pereira, o Anderson Barros, o Cícero Souza, o Genaro Marino, as pessoas que estão lá dentro, cara, que tem minimamente alguma importância dentro da instituição. Olha, isso arranha a imagem do Palmeiras. Isso fica um mimimi, um chororô desgraçado. Chega com esse discurso de insinuar que tem esquema no futebol brasileiro contra o Palmeiras. Chatos! Chega! Eu tava no Morumbi. Primeiro que o Abel Ferreira ficou maior que o Anderson Barros e o Cícero. Muito maior. Os caras não conseguem encostar nele. Não, o Cícero ninguém sabe o que ele faz no Palmeiras, gente. Não consegue. E ontem gerente eu tava no que Morumbi, não gerencia. Eu tava no Morumbi ontem, uma fonte boa que eu tenho no Palmeiras, graças a Deus, já me deu muita coisa. Diz o seguinte, olha... A batata do Barros está assando. E a tendência é que ele vai embora em dezembro para ir para o Galo. Rodrigo Caetano sai do Galo. Não sei para onde o Rodrigo vai. Talvez vá para o Vasco de novo. Meu Deus. Certo? E aí o Anderson Barros seria o cara do Galo. E no Palmeiras voltaria Alexandre Matos. Tudo bem. Que cenário, hein, Pretzel? Que cenário, hein? Ó... Mas são sempre os mesmos. A gente fala aqui dos treinadores. Não tem. Eles só mudam de posição. Zero criatividade. Mas olha só. Os Alexandre só mudam de posição. Cometeu erros? Cometeu. Principalmente erros de, como é que eu posso dizer? De querer não deixar os rivais contratarem, certo? Então, o Alexandre Matos contratou o Emerson Santos no atalho da ida dele pro Corinthians, para não deixar ele pro Corinthians. E ele não tinha condição de jogar. Nem no Palmeiras. Inter. Não, nem no Palmeiras, nem no Corinthians. Ele não tinha condição de jogar em nenhum deles. E nem no Inter. Foi parar no ele Inter. Apareceu bem no Botafogo. Mas a gente sabe que ele pagou uma bala. Vai valer a aposta, né? Aí contratou o Carlos Edói por 31 milhões. Nossa. E isso pegou muito mal. Pegou muito mal, porque também foi na ânsia. Viu lá, traz pra cá que joga. Sabe? Era o ego do chapéu. Exato. Pra poder assim, falar. Né? Contratou muito mal, mas também deu lucro também pro clube. Também deu lucro. Claro que deu. Fez algumas contratações que foram... A contratação do Ramires, por exemplo, foi um fiasco. Nossa, 4 anos de contrato. Ricardo Goulart. Tem erros, mas tem muito mais acertos. Dudu já se pagou. O atual... quem que é o do Palmeiras aí? O Anderson Barros. O Anderson Barros. Tá fora. Pra mim falaram que sai, sabe por quê? O Anderson Barros, ele não é um caos. Ele não é um caótico. Só deixa eu te dizer a razão. O Merentiel, certo? O Merentiel tá no Boca hoje. Esse cara tem bola pra jogar no Palmeiras. O Merentiel estava no Palmeiras, no limite de estrangeiros de 5 por time, certo? Abriram, né? Só que aí o mundo sabia
chegaria a 7. Isso. Um pedido que o São Paulo fez, certo? Apoiado pela maioria dos 20 participantes. Perfeito? E ele não sabia, o Anderson Barros não sabia. Ele foi o único, ele ficou em Marte, certo? E emprestou o Merentiel pro Boca. Porque por causa do limite de 5. Mas olha os títulos que o Anderson Barros conquistou com o Palmeiras. Calma, deixa eu terminar a informação. Isso foi, vamos supor, ele emprestou pro Boca na quarta-feira, tá? Na quinta noite, a CBF, pá, podem jogar 7 estrangeiros. Isso pegou muito mal. Mas pegou muito, isso é informação, isso aí pegou muito mal. Pô, como é que tu não sabia? O mundo sabia que... Isso é uma minhocada. O mundo sabia que ia passar pra 7 e tu não sabia, cara. Sim, mas é o seguinte, mas ele ganhou títulos com o Palmeiras. Ano passado ele foi muito elogiado publicamente pela Leila Pereira. Foi elogiado pelo desempenho, pelo lucro que ele conquistou com o Palmeiras. Dele. Isso, então. É a contratação dele. Ele foi muito elogiado. Tem um erro aí? Tem um erro grave, não é? Um erro bem relevante. Joga nesse elenco do Palmeiras. É um erro relevante. Titular não. Claro, agora joga, é eficiente. Tá jogando melhor bem que o Flaco Lopes. Tá jogando bem. Melhor que o Flaco Lopes ele é. Claro. Agora deixa eu falar de um outro